Olá, meus amigos, boa noite, eu sou Rubem Júnior, estamos juntos, começando mais um podcast Notícias da Mata Norte, depois da virada do ano, o primeiro de 2025, onde você fica bem informado. Notícias da Mata Norte, a notícia do jeito que você quer. Estamos juntos a partir de agora para mais um ano de muitas notícias. Você que já nos acompanha em nossa página no Instagram, @Notícias da Mata Norte, você que já nos acompanha no nosso site www.noticiasdamatanorte.com.br, você que nos acompanha no nosso link no YouTube, continue linkado, porque nós teremos muitas entrevistas palpitantes durante todo este ano de 2025. E é claro, você pode também nos indicar o entrevistado que você gostaria de ver conosco, conversando conosco aqui no podcast Notícias da Mata Norte. Portanto, nós estamos juntos a partir de agora e vamos levar até você as informações precisas para você que nos acompanha e gosta da notícia com credibilidade, respeito e, acima de tudo, com a certeza de que você está sendo bem informado. Boa noite para o meu companheiro de bancada, Fábio Freitas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O primeiro programa do ano 2025. Promete muito. E vamos embora. Primeiro programa do ano. Meus amigos, eu gostaria de começar o programa de hoje com um comentário sobre algo que a Justiça Eleitoral desse país tem que pensar, mas pensar verdadeiramente. A demora para que novos prefeitos, governadores ou presidentes da República tomem posse. Aqui deveria ser como na Argentina. O presidente ou o governador é eleito, com 15 dias eles tomam posse no cargo para que eles foram eleitos pela vontade popular. Porque o que é que acontece? Quando os candidatos são derrotados, não fazem seus sucessores ou não alcançam a reeleição, eles ainda dispõem de cerca de 90 dias para fazerem o que bem quiserem, utilizarem a máquina pública ao bel prazer, deixando caos, dificuldade, principalmente quando o sucessor é um sucessor eleito pela oposição. E eu tenho registros claros, principalmente aqui na Mata Norte de Pernambuco. Se nós formos à Lagoa de Itaenga, onde o candidato Dimas da oposição venceu as eleições, encontrou a cidade um verdadeiro caos. Se nós formos à Lagoa do Carro, uma situação de abandono total e descaso. Nazaré da Mata, uma destruição absoluta no desrespeito ao processo democrático de direito, que é a eleição, onde o povo escolhe quem ele quiser através do voto. Aqui em Carpina, a rainha da Mata Norte de Pernambuco, a prefeita Eduarda Gouveia encontrou um estado de calamidade pública absoluta em todas as áreas. Na educação, prédios abandonados e destruídos. Na saúde, sem a mínima possibilidade de funcionamento e atendimento com necessidades básicas para a saúde do município. Na infraestrutura, principalmente na limpeza pública, o lixo, a ceboseira tomou conta da cidade de Carpina nos últimos meses antes da eleição. Ou seja, é preciso que os nossos parlamentares, que são os responsáveis por realizarem, idealizarem, apresentarem leis, apresentem leis eleitorais que modifiquem esse quadro político em nosso país, dando aos eleitos um menor tempo para tomar posse, não esperando que quem fica no poder derrotado faça o que quiser para prejudicar a gestão de quem vai assumir. Pensam eles que prejudicam quem vai assumir. Eles estão prejudicando a população que um dia também lhe confiou o voto, que um dia também acreditou no seu trabalho. E era preciso que entendessem essa situação. Portanto, a gente espera que as autoridades desse país, judiciárias, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral desse país e os congressistas do nosso Brasil reformulem essa pendência eleitoral. Não dá mais para esperar tanto tempo quando principalmente um opositor vence as eleições e esperar tanto tempo para assumir o cargo. Porque aí quem perde pela insatisfação da derrota faz o que quiser, deixa as cidades destruídas e com isso prejudica quem vai assumir o governo a partir do 1º de janeiro do ano subsequente. E isso é algo que não dá mais para aceitar. Fica a dica e a gente espera que uma providência seja tomada. E que o Ministério Público tome suas providências contra esses malfeitores
que não aceitam a derrota e acham que devem se vingar da cidade, prejudicando quem vai assumir o governo. Bom, são 19 horas e 50 minutos nesta retomada do podcast Notícias da Mata Norte. Amigos e amigas, nós conversaremos nesta noite, com esta jovem, né, idealista, sonhadora, de um pensamento de ver cada vez mais os seus munícipes voltados para um futuro próspero, cheio de vida e, acima de tudo, amor à sua terra. Ainda menina, tinha sonhos de ser professora. Sonho este que foi realizado. Professora com sacerdócio, foi secretária de Educação, hoje vice-prefeita de Tracunhaém. Uma história de superação e luta, mas nunca de desistência. Sempre teve no seu coração a vontade de ver através da educação a transformação do cidadão tracunhaense. Porque para ela é na educação que se constrói os cidadãos, que se forja o caráter do cidadão para a política, para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Eu estou falando de Áurea Galdino de Lima, simplesmente Áurea Galdino, vice-prefeita da cidade, capital do artesanato de Pernambuco. Áurea Galdino, boa noite, seja bem-vinda ao podcast Notícias da Mata Norte. Boa noite, Rubens, boa noite, Fábio, sua equipe, né? Boa noite também à nossa audiência que está aí nos acompanhando de uma forma muito respeitosa e amiga de Tracunhaém, né? E sobretudo aquelas pessoas também que moram nas comunidades rurais, né? Dizer que é um prazer, uma alegria imensa estar aqui participando, né, desse primeiro podcast de 2025. Para mim é uma honra, viu, participar aqui com vocês. Agora eu queria começar a falar da sua história. Você é filha de Luiz Galdino, artesão desportista, um homem que amava Tracunhaém e que passou este amor para as suas sementes. Você é uma dessas sementes. Eu queria que você falasse um pouco dessa história, desse seu amor. Você que é natural de Recife, mas só fez, eu acho que nasceu em Recife, mas a vida toda dedicada a Tracunhaém. Ou seja, e obviamente que aquele sonho de menina de ser professora educadora, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Com certeza. Dino, como todos conhecem em Tracunhaém, que era da época, um vendedor de panelas de barro, de jarra, quartinha, né? Não fabricava, não fazia, não era artesão, mas ele revendia em Recife. E minha mãe, uma tapeceira, empregada doméstica, criou os 3 filhos, né? Eu sou a primogênita, depois tive mais 2 irmãos, uma irmã que faleceu logo, né, ao nascer, e a nossa vida foi uma vida muito simples, ali na Praça Costa Azevedo, né? Cresci ali naquelas ruas, tomando banho no açude, né? Cheguei a Tracunhaém, eu tinha 3 anos de idade, né? Meu irmão, o segundo irmão, já nasceu em Tracunhaém. Isso, Fabuca, né? Fabuca. E meu pai e minha mãe são de Tracunhaém, mas naquela época, né, tinha uma história que quando a mulher, né, estava grávida e fugia. E nessa situação, né, a família da minha mãe, ela era evangélica, a família da minha mãe, e resolveram fugir para Recife. Por isso que eu nasci em Recife. Mas a vida toda deles... É porque o Luiz Galdino foi adiantado. Adiantou-se, né? foi. Aí foi lá, e daquele namoro, disse, não, fique tranquilo, eu vou assumir, né? Pois é, e aí sua mãe acabou cedendo aos encantos. Pois é, e aí nasceu essa beleza que está aqui hoje. Então você é fruto adiantado do seu pai. Do adiantado da hora, foi. E aí ficaram lá, moraram 3 anos, né? Como meu pai vendia panelas lá, né? Já tinha uma clientela toda levando as peças de barro de Tracunhaém, passaram lá 3 anos até as coisas se acalmarem, depois voltaram para Tracunhaém, aí meu pai e minha mãe foram morar com a minha avó, que era a avó Ritinha, ali atrás da igreja de Santo Antônio, eu tinha 3 anos de idade. Depois meu pai comprou aquela casa, né, que hoje é o espaço de Mana, né, o ateliê de Mana. E a gente cresceu ali, né, e assim, numa vida que não foi fácil, né? Apesar do meu pai ser comerciante, mas você sabe que o artesanato de cerâmica tem altos e baixos, né? E a gente passou assim, por momentos também difíceis e a gente cresceu em meio a essas dificuldades, numa casa muito simples, né? Onde eu dormia com os meus irmãos, era um quarto só único para os 3 filhos.
E muitas vezes eu precisei reaproveitar livros, reaproveitar farda. Como eu era a filha mais velha, né, a gente comprava o fardamento ou ganhava o livro e depois a gente tinha que dividir, ou o caderno e tal, dividir com os nossos irmãos. Né? Inclusive, Aurélia, como é que foi essa... Você chegou a conversar com a sua mãe, porque mulher conversa com as mulheres. Como é que foi essa volta para Tracunhaém? Porque na época era um escândalo. Por exemplo, quando minha mãe se separou do meu pai, isso em 1979, foi um escândalo, porque minha mãe também é evangélica, né? Sim, sim. Meu pai é evangélico, então foi um escândalo também. Sua mãe chegou a conversar, como é que foi essa história da volta? E a vergonha da minha mãe foi tão grande que minha mãe passou, para voltar em Tracunhaém, 8 anos. Só voltou em 1987, ou seja, e a gente não sabia onde estava, aquela história toda. Como é que foi a volta, né, depois do chamado escândalo? Que não era escândalo, né? Não era. Era só porque na época era tudo muito rígido. Era tudo muito rígido. Pois é, assim, como meu pai sempre precisava voltar uma semana para levar para Tracunhaém as peças de barro, ele foi, eu acho que com o tempo, chegando mais próximo da família, né? E aí as coisas foram se encaixando e aí eles retornaram. 3 anos depois. Né? Casaram, já estavam ali vivendo tudo certinho, né? Começando uma vida. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma positiva até que meu pai conseguiu se restabelecer e mãe voltou para Tracunhaém. Que história, né? A história é sempre emocionante. A história de... Inclusive no dia da posse, né? Ela fez um pequeno relato, né, da sua história e emocionou muita gente. Senhora, nós estávamos falando justamente dessa volta aí, né? Quando caiu, né? Acho que foi a emoção, até da energia. E aí a gente falava desse seu discurso da posse, que foi bastante comentado. Contou um pouco, justamente, dessa sua história na área de estudar, né, dos livros. Você, como mais velha, passava para os mais novos. Foi sempre esta luta, né, Aurélia? Sempre nessa luta, Rubens. Assim, os desafios nos fazem mais forte, né? E era dessa forma, naquela época, assim, uma família com 3 filhos. Eu sei que tinha famílias que saem do mesmo estrato social, que tinha até mais filhos, né? Mas a minha casa, assim, como eu disse, meu pai vendendo panelas, tinha um período que a gente vendia bem e tinha um período que era mais difícil, né? Principalmente no inverno, né? Principalmente no inverno. E nessa fase, muitas vezes eu precisei, num caderno, apagar e reaproveitar no ano seguinte, né? Porque a gente escrevia com lápis, a lápis grafite. Né? Sempre estudei em escola pública, na escola maternal, que hoje é a Escola Paulo Freire, depois no Valfredo. Né? E aí, livros, eu vim ter o meu primeiro livro já, acho que na 8ª série, né? Que era um livro comprado pelos pais, então existia toda uma dificuldade, mas mesmo diante desses desafios, eu sempre via que a educação seria a forma de transformar, né? Não só a minha vida, mas também a vida das pessoas que estavam ao meu entorno, que naquela ocasião era a minha família. Aura, quer dizer que essa forma de você, para que as pessoas entendam isso e até muitas pessoas valorizar, né? Essa questão. Essa forma de você apagar o que escrevia. É como se chama, você estava regando material escolar. Regando material escolar, né? Livro, meu dicionário era o quê? Eu era muito curiosa e gostava de estudar. Eu vi algumas palavras, às vezes a gente recebia um livro na escola e tinha aquelas palavras, né? Ali, que eram diferentes, aí eu anotava tudo numa cadernetinha, que meu pai comprava uma caderneta e dava pra gente, além dos cadernos, a gente ganhava cada uma caderneta, e nessa caderneta eu colocava as palavras e o significado ao lado, porque eu achava bonito ter para falar de forma diferente, escrever com palavras diferentes, e foi assim, né, uma vida toda, reaproveitando até mesmo aquela pasta, Rubens, plástica, né, que hoje a gente guarda documento em casa, era a nossa bolsa da escola. Exato. Né, então era dessa forma. Eu achei que uma história parecida, porque nós somos contemporâneos, eu e Áurea. E aí, Áurea, me vem quando meu irmão mais velho, ele sempre estudava uma classe à frente de mim, para que no ano subsequente eu assumisse os livros dele daquela série. E assim, né? Era um sapato para nós dois, ele usava de manhã, ou eu usava de manhã, ele usava à tarde, o conga, né? Ou seja, e a gente se esforçava para desfilar, o desfile cívico era uma coisa linda, parece que a gente se acordava com vontade de ir para o 7 de setembro. Até isso foi perdido. Eu nem dormia direito quando tinha o desfile. Até isso foi perdido, né? Foi perdido, né? Então, assim, na posse, né, eu quis repassar isso também para a juventude, para que as pessoas valorizassem muitas vezes o que tem hoje em mãos e que a gente fica achando que
nunca fica satisfeito com o que a gente tem, né? E vê que com os desafios a gente se fortalece mais. E muitas vezes a farda, como eu falei, que era reaproveitada também, que era uma farda que dava para usar menino e menina, né? E aí eu usava um ano, no ano seguinte, meu irmão do meio, que era Fabuco, usava a mesma farda. E depois passava para o outro. Isso. Né? E chegava um tempo que a farda já ficava um pouco até debotada, mas a gente... Olha, quando você estudou no materno, não sei se foi na minha época, a gente usava aquela fardinha azul e amarela, né? Era. Aquela coisa mais... Uma jardineira. Uma jardineira Com o nome do aluno. Isso. E quem fazia eram as mães, né? Era As mães eram mães que costuravam. Então são as lembranças maravilhosas que eu tenho da minha infância e da minha adolescência. Olha, é interessante que você contando sua história, tem pessoas aqui que estão relatando, né? Eu já passei por isso, inclusive Tânia, né? Irmã de Lucas, né? A mãe de Lucas. Ela falando que muitas vezes ela fez essa situação com os filhos dela, né? Então, assim, isso é algo interessante, porque hoje em dia, né, as crianças hoje, né, os jovens de hoje, tem toda a abertura para estudar, né? Isso. Até uma ajuda de custo tem, né? E muitas vezes não valoriza. A sua história hoje é bom para várias pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, repensar, né? Valorizar o estudo. Né? A técnica que você usava também, né? Que você anotava a palavra e o significado, isso é uma técnica bem interessante também, até para se aplicar, né, nas dias de hoje. Exatamente. Né? Aproveitar e mandar um abraço para a Tânia e toda a família dela, viu? Tá aí ligadinha. Inclusive, eu lembro que as pessoas que vinham, eu tinha alunos na minha classe que vinha do Engenho Abreu, subiam a pé, de Trapoá, de Feiticeiro. Hoje não, hoje tem carro na porta, a prefeitura manda buscar, tem merenda de qualidade, tem fardamento de graça, tem livro de graça. E eu vi um pensador dizer, essa é a geração que era para ser a mais próspera, porém, oportunidades que nós sonhamos em ter, né? Pois é. Nós somos pioneiros em muitas coisas, né? Em muitas questões. Você foi pioneiro nesse lado, na questão do rádio, né? Isso. Que faz um trabalho social belíssimo, né? Juntamente com sua equipe. E eu tive a oportunidade de acreditar na educação e depois fazer também... ser pioneira nessa parte de educação, né? Defendendo que a gente sabe que a garantia da educação é um direito de todos, né? Como preceitua a Constituição Federal. Mas que realmente, é como vocês dizem, hoje, infelizmente, muita gente não valoriza esses direitos sociais que foram conquistados, né? Que estão garantidos. Eu vi meu pai chorar numa mesa, meu pai não chorava na frente da gente. Mas quando eu completei 9 anos de idade, meu pai sentou na mesa e disse, meu filho, se quiser estudar, trabalha, porque seu pai não... E eu tive que trabalhar. Eu fui vender o bolo de bico, fui vender a tapioca, fui vender o pastel, fui vender o picolé, fui vender jornal lá na BR, né? E com isso, eu tanto comprava minhas coisas, minhas matérias escolares, quanto... Enfim, e eu não consigo entender as pessoas de hoje. Se o acesso é mais fácil a tudo, ao conhecimento. Porque muitos dizem que muitas mulheres, por exemplo, casaram porque... Em casa, os pais não deixavam estudar. E tinham, no casamento, uma forma de se livrar da opressão dos pais. Hoje, nós temos a liberdade de nos prepararmos para a vida de uma forma ampla, com os pais dando liberdade, como nós já damos aos nossos filhos, né? E aí a gente não vê essa produtividade. Há uma geração, Paulo Freire, que está levando esse país de educação ao caos, né? Porque não querem. Eu perguntei ao meu enteado, que tem 20 anos, terminou o 2º grau, qual é a raiz quadrada de 144? Ele não soube dizer. Isso a gente aprendeu da 4ª série. Pois é. Né? Ou seja, veja como está o aprendizado hoje. E assim, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ser a primeira pessoa da minha família formada, né? Ter uma graduação, chegar até a universidade. Né? Fui, assim... uma das poucas que tive essa oportunidade, por perseverar, né, por acreditar realmente na educação e me dedicar, porque também se a gente não manter um foco, a gente se perde. Isso, né? tem que ter foco. Tem que ter foco. Agora, olha, você é uma pessoa que tem uma influência na sociedade tracuiaense muito forte, né, através, principalmente, de suas lutas pela mulher. O que levou a encampar essas lutas, né, em defesa da
daquela mulher oprimida, daquela mulher que sofre com a violência doméstica, daquela mulher que sofre pela falta de oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas suas lutas, antes mesmo de ser política, né? Mas como cidadã mesmo. Sim. Na verdade, Rubens, assim, depois, né, da oportunidade de fazer o magistério, né, que na época não tinha em Tracunhaém, a gente fazia o magistério em Nazaré, com muitas companheiras minhas, né, foram para lá. Eu comecei a observar o primeiro trabalho da MUNAM, né, em Nazaré da Mata, né, eu, indo ali estudar no Dom Carlos, eu sempre passava e ficava observando, me chamava atenção. Não entrava, mas depois eu tive a oportunidade também de trabalhar vendendo roupas, né, a gente vendia roupa nas portas e eu revendia roupas também, tive esse trabalho. Depois do magistério, eu fui e fiz o meu primeiro concurso, né? O primeiro concurso que foi no município, sendo aprovado, fui trabalhar na zona rural como professora, né? Minha primeira oportunidade, experiência, foi numa turma multisseriada, né? E muitas vezes, quando o transporte não ia, eu caminhava ali naquela PE que vai para Araçoiaba, né? Ali em Chão do Fogo. Caminhava com duas meninas que vinham do Engenho Saguim a pé, quando o carro não entrava também no período de inverno, acho que eram uns 15 minutos a pé, por dentro dos canaviais, até chegar à escola que era lá em cima, onde hoje uma outra parte lá da Vila União, né, que é Chão do Fogo mesmo. Uma vila que tem lá hoje. E antes ali tinha uma escola. Né, então eu trabalhei ali um ano, né, e convivi ali com os desafios das famílias, aprendi muito com os alunos em relação à questão da agricultura, né, da importância do meio rural. Em seguida, eu fui trabalhar como professora na escola Maria Laura, que fica em Açudinho, trabalhei lá 2 anos, né, mas sempre acompanhando algumas histórias de alunos que chegavam na sala de aula e relatando alguma situação da mulher, alguma dificuldade, algum desafio social que tinha, que enfrentava a questão da fome, a questão do trabalho precoce, né, infantil, o abandono da escola. Então, tudo isso ia me tocando, né, ia chamando a minha atenção. E aí, né, depois, quando eu fui aprovada, né, na universidade, estudei em Nazaré, em 98, né, e já com esse concurso, fiquei estudando em Nazaré, e tive a oportunidade de ser supervisora escolar. Eu fiquei responsável por, na época, acho que era 14 escolas da zona rural, juntamente com a professora Edneia. Eu fazia uma parte e a professora Edneia fazia outra. E aí foi ampliando, né, esse leque de conhecimento com as pessoas da zona rural. Depois recebi o convite para ser diretora da escola Tancredo Neves. Inclusive, na época que eu fui gestora, suas filhas estudavam lá, seus filhos. Né, e aí até que em 2005, né, fui convidada para ser secretária de Educação. No governo Tereza Barbosa. No governo Tereza Barbosa. Fez uma boa história, viu, você? Inclusive, foi digamos, da gestão de Tereza, foi a única secretaria que se sobressaiu à altura, né? Os números mostravam isso. Isso, naquela época, né, a gente já começava a ter verificação, né, de avaliações, que eu acho que era a Prova Brasil que acontecia, e Tracunhaém já havia se sobressaído. Na época, a gestora da GRE era a professora Judite Botafogo, e ela relatava isso para a gente, né, o trabalho que foi feito naquela época. Que a GRE é a Gerência Regional de Educação do Estado de Pernambuco e Nazaré da Mata. Nazaré da Mata, né, e Tereza me deu essa oportunidade, e a gente abraçou, né, com afinco, trabalhamos mesmo a gente vindo de uma gestão, né, anterior a Tereza, que era uma gestão mais, como é que eu posso dizer, tradicional, né, que era a gestão mais assim, que havia uma cobrança muito grande da população, quem não votava daquele lado era punido e tal, tinha essa linha naquela época. Tinha aquela esperança, né, de um governo mais aberto, de um governo diferente, mais participativo, né? E aí a gente teve essa oportunidade, né, de trabalhar junto à comunidade, né? Eu, como secretária, parava para ouvir. Abria a porta, né, da sala do gabinete da secretaria, era aberta para os professores, para os profissionais de educação, para os pais, né? Então, aí eu fui sentindo, Rubens, a comunidade, voltando à sua pergunta, eu fui sentindo a comunidade, vendo os desafios e, posteriormente, né, até quando terminou esse mandato, Tereza me convidou para compor, né, ser candidata a vereadora, né? E aí a gente entrou nessa sem muito conhecimento, sem muita experiência, mas eu fiquei na segunda suplência,
né? E aí eu fiquei, né? Acho que eu gostei um pouco da experiência, gostei da política, né? E a gente foi ampliando cada vez mais, né, o nosso leque de amizades. Paralelo a isso, eu já trabalhava também na UPE, né? Porque a gente, como professor, poderia ter mais de um vínculo. Eu já trabalhava na UPE e passei 10 anos trabalhando na UPE como professora formadora, como professora tutora, né? Acompanhando professores aqui da região, de diversas cidades. E até que Tereza, né, saiu do mandato, em 2009, eu voltei para a sala de aula, né? Trabalhei lá no Tancredo como professora. Como é que foi, né? Inclusive tem essa ida e essa volta, né, Áurea? Você teve que, de repente, entrega um projeto, entrega um trabalho, mas vê esse trabalho interrompido. Como é que foi aquele recomeço na sala de aula? Olha, não foi fácil, né? Porque a gente vem com um projeto, né? Toda uma equipe, vendo, né, a educação assim avançar. E, de repente, né, por questões políticas, aí a gente teve que retornar para a sala de aula, mas aí eu fui travou aquele projeto, mas eu me senti honrada em voltar, em retornar às minhas raízes, né, e voltar a trabalhar com os alunos, né. Foi muito bom também para mim, porque eu acho que a gente não tem cadeira cativa em lugar nenhum, né, e aí a gente tem que ter essa habilidade, né, de saber lidar com os altos e baixos da vida. E aí eu fiquei com essa turma no Tancredo 1 ano, aí saí, me afastei para fazer pós-graduação e mestrado em João Pessoa. E fiquei com esse projeto, né, à parte. Precisei me licenciar, eu tinha esse direito de me licenciar do município, mas aí também eu já tinha passado no concurso do Estado, né, que eu também nessa época me afastei do Estado, mas eu trabalhava Eu comecei trabalhando no Recife, na área metropolitana, depois puxei para Paudalho, e em 2013 eu fiquei numa escola em Carpina, trabalhando no Estado, era município e Estado. E em 2009, né, 2009 não, aliás, acho que em 2011, surgiu um grupo, né, que era aquele grupo de Júnior de Oscar, que fez um convite para que eu fosse compor a chapa junto com o Júnior. Um grupo queria que eu fosse a candidata a prefeito, outro grupo queria que eu fosse a vice de Júnior, e a gente ficou naquela construção. Mas aí, devido ao mestrado, eu preferi que eu estava tentando fazer naquela época, eu estava cursando naquela época, eu resolvi me afastar um pouco da política e me dedicar ao curso, né? Minhas questões pessoais e profissionais. Ora, deixa eu dar um abraço aqui para Tonho do Ônibus, vereador presidente da Câmara de Tracunhaém, mandando um abraço para a gente, para você. Lucas, linda história sempre, acreditando na educação. Parabéns, você é inspiração. Heriberto Lira, boa noite. Rubens e Fabinho, programa show. Quem mais? A Áurea é símbolo de luta pela educação, tanto como secretária como vice-prefeito. Sucesso, amiga. Ou seja, quem mais aqui? Luciana Araújo, né, que é professora, quando secretária de Educação, elevou os índices de aprendizagem do município. Ou seja, as pessoas não esquecem o seu trabalho. Isso é importante, ou seja, ficou marcado, né, Áurea? E aí teve uma volta, depois de todo esse processo, mesmo você não ficando no grupo que ganhou as eleições em 2012, mas aí veio o convite de trabalhar como secretária também no governo Belarmino, foi isso? Foi. Em 2013, né? Assim, deixa eu mandar um abraço para todos, agradecer as mensagens. E aí, em 2013, né, eu já vinha, né, com esse trabalho todo voltado na área de educação. Foi quando o ex-prefeito ele me convidou a ser secretária de Educação. Eu tive ali um grande desafio, né, até porque Tracunhaém tinha saído nos jornais do Estado como o pior resultado de Pernambuco. Então, a gente tinha esse grande desafio, né, de elevar os índices, mas também de fazer um trabalho de educação com qualidade social, um trabalho onde a gente elevasse também a questão da alfabetização e que fosse investido nos profissionais de educação, sobretudo na formação. E a gente fez um trabalho junto com a equipe, com professores, não foi fácil, foi um trabalho realmente de arregaçar as mangas e a gente entrar na secretaria com hora de entrada. Muitas vezes, 6 horas da manhã, eu já estava na zona rural visitando as escolas, saía já junto com os professores, no carro com os professores, ia lá visitar, passar pelas escolas rurais. Na cidade também não tinha hora para a gente sair juntamente com a equipe e a gente conseguiu, em 2014, já no segundo ano de mandato, ter um resultado positivo. Já melhorando os índices. Foi, já melhorando os índices no IDEP, né? A gente começou com o 3º lugar, onde a gente veio receber um reconhecimento aqui em Carpina, pela GRE Mata Norte,
E depois a gente foi elevando, até que em 2020 nós tivemos 7 anos consecutivos, sempre primeiro, segundo, terceiro lugar em educação, essa que a gente realizou com a Fundagem em Recife. E em 2020 a gente tinha uma meta do IDEB, que era atingir, eu acho que era a meta 5, e a gente ultrapassou para 5,5. Então a gente fez uma entrega que realmente foi muito boa, colocou Tracunhaém num destaque na região, nas cabeças, mas o melhor não é ser o destaque. O melhor, eu acredito e tenho certeza disso, que é a transformação na vida dos alunos. É importante. Né? A gente tirar tantos alunos que não eram alfabetizados até no quarto ano, no quinto ano, e a gente fazer esse trabalho junto com toda a equipe e fazer com que esses alunos conseguissem ler. Eu acho que isso não tem coisa que pague. Ô, Áurea, a gente vê você falando aí, vocês conseguiram um resultado que até hoje é lembrado, né? No caso ficou para a história. Eu te pergunto o seguinte, hoje, no mandato do irmão Aloysio, você acha que a facilidade de hoje seria um resultado bem mais rápido, um resultado bem melhor, porque teve a questão de travar, voltar, aquela coisa toda. Você acha que hoje o secretariado de irmão Aloysio tem essa abrangência de trabalhar melhor? Sim, e agradecer, hoje a gente esteve com ele numa reunião, assim, agradecer essa forma, né, como ele trabalha, que é escutando, realmente contribuindo, dando mais autonomia aos secretários, aos diretores também. E eu vejo, sim, sabe, na época que eu fui secretária, eu tinha dificuldades, né? De transporte, muitas vezes eu ia... De tomar decisões, né? De tomar decisões também. Eu tomava, eu sou meio chata. Mas assim, você... Mas tinha um limite. Ousadia, né? Eu tinha ousadia, mas assim, a gente tinha um certo limite, mas ainda assim, às vezes eu desobedecia, né? Dizia assim, não, mas não vai fazer isso, não. Eu dizia, eu faço. Né? E aí a gente juntava o pessoal e fazia da nossa forma as ações. E, enfim, deu certo, né? Mas, assim, tinha muita coisa travada realmente, sobretudo transporte. Eu não tinha transporte no gabinete, era uma dificuldade grande para chegar aos lugares, para ir para as reuniões fora. Às vezes eu ia de carona até com Buenos Aires, com Carpina. O pessoal já sabia dizer para mim, ó, se quiser ter uma vaga aqui. Às vezes eu esperava até carona ali na pista, na frente do fórum. É um absurdo, né? Para a gente chegar nos lugares, as dificuldades dentro da secretaria também. Na questão de pagamento, tudo que é um direito do servidor era tudo ok, né? Vou dizer. Mas em relação a materiais também era muito difícil, né? Mas aí a gente ia se reinventando na força mesmo, na vontade, e se virando nos 30 e tudo, né? Porque eu vejo assim, que o gestor ele precisa desenhar a política, escrever as metas e monitorar. Né? Então, se o gestor ele não consegue fazer isso, não vai dar certo. Mas se ele mesmo com poucos recursos, ele consegue desenhar as políticas públicas, monitora esse trabalho e ele faz o mapeamento da cidade onde ele trabalha, isso aí vai dar certo. E planeja. Foi dessa forma que a gente trabalhou. Planejamento, gestão. Fugindo um pouco dessa sua parte política agora. Certo. Aí vem Áurea Galdino, vice-prefeita de Tracunhaém. Pois é. Quando Áurea Galdino imaginava estar nessas discussões, né, como cabeça de discussões políticas em Tracunhaém? Sabemos que a educação era o seu norte, sempre Sim. foi o seu sonho, o seu sacerdócio. Mas aí partir para a política, de certo modo, é você ter um sonho e já saber, porque a boa política é aquela que tem a capacidade de transformar vidas, eu acredito assim. E aí eu queria saber, Áurea, como é que foi migrar, sair dessa parte técnica, dessa parte de gestora, e aí agora eu vou para a política e fazer parte dessa cabeça que hoje vive o momento político de Tracunhaém ao lado do prefeito irmão Aloysio. Rubens, assim, na verdade, a semente foi plantada em 2008, né? 2008, quando eu fui candidata a vereadora. Lançou-se uma sementinha e ficou aquela coisa aqui dentro. E aí, quando foi, né? Em 2013 a gente fez esse trabalho com resultados. 2016 renovou o mandato e a gente continuou como secretária, foram 8 anos. E com 4 de Tereza, 12 anos, né? Gestora antes, já diretora, supervisora, enfim. E aí eu tive também o convite para ser secretária da mulher, né? Interina. Eu não recebia por isso,
Mas aí eu trabalhava como secretária da Mulher interina, foi 2018 até 2020, Acumulava funções. Né? Acumulava funções para ajudar o município, nessa intenção de querer ver o bem do município. A educação transformou minha vida. Eu queria transformar quem estava ali perto, dar mais, oferecer, não era oferecer, mas retribuir a visibilidade que eu consegui, mais retribuir para outras pessoas, para jovens, para as crianças, e aí veio esse convite e eu aceitei. Fiquei nas duas secretarias, e aí foi um outro leque que foi se abrindo, de cunho mais social, e aí foi aflorando mais a política, até que foi colocado, eu tive, assim, o grupo de professores começou a dizer, Áurea, a gente precisa de um representante na Câmara de Vereadores, por que você não vai? E aí eu comecei, né, eu digo, mas poxa, acho que vai precisar de recursos, eu não tenho recursos. Mas aí eu conversei na época com o gestor, me colocando, né, assim, o meu nome, um ano antes, e aí ele achou por bem colocar meu nome na pesquisa. Né? Já tinha um trabalho e na pesquisa meu nome apareceu, né, como uma das pessoas bem avaliada para o pleito no executivo, né, quando a gente foi compor a chapa junto com o irmão Luiz. Isso. E aí, mas aí veio o trauma da divisão, né? Sim. Como é que você acompanhou todo esse trauma? Porque houve, de certo modo, umas ações que, de certo modo, faziam com que você ficasse, naquele momento inicial do governo Irmão Luiz, antes do rastro. Como é que você acompanhou toda essa celeuma da divisão? Rubens. E começar ali a se reinventar o lado de Irmão Luiz, porque daquele momento era só você. Rubens, olha, até ali, assim, eu estava muito confiante que a gente iria, né, a princípio, poder estar contribuindo. A gente entende que a política numa cidade pequena, ela é complexa, né, porque todo mundo está ali pertinho, está fazendo as cobranças, como se diz, né, no município que as coisas acontecem. Mas eu, com todo aquele desejo, aquela garra trabalhando, queria estar perto para contribuir também com ideias, né? Mas não é fácil, porque existe um só prefeito, né? Uma só caneta, como diz a história, né? E a gente vinha de uma indicação de um ex-gestor, né? Que estava ali, que havia nos indicado. Né? Eu não tinha, talvez, naquela época, naquele período ali, compreendido que eu não iria ter espaço. Né? O espaço que eu sonhava, não me querer ser mais do que ninguém, mas eu querer continuar dando a minha contribuição. E logo nos primeiros momentos, né, havia muita cobrança também da população. Olha, você vai estar lá perto, você vai estar junto? Daí eu dizia, sim, vou estar. Mas aí, já no início, né, houve umas primeiras reuniões e a questão na época era que eu voltasse para a Secretaria de Educação, mas só que desde o início, antes da eleição, eu já havia dito que eu queria contribuir de outra forma, não mais como secretária de Educação, certo? Eu acho que você, não sei se você lembra, inclusive até em dos momentos que a gente teve, você perguntava, né? E aí, Áurea, como é que vai ser? Eu sempre... Eu não consegui entrar na reunião, né? Cheguei para participar da reunião e a porta fechada disseram que só podia entrar quem fosse convidado. Né? Ali foi uma grande decepção. Pelo ex-gestor, né? Nem pelo atual. Pois é, foi uma grande decepção para mim, né? Eu senti muito aquilo ali, foi uma violência institucional contra a mulher. Se fosse nos dias de hoje, eu teria agido de forma... Eu resolvi recuar, né? Resolvi recuar e aguardar, né? Fiquei 6 meses, né, em casa e comecei a fazer um trabalho, assim, de fora do mandato, né? Que foi o que eu chamei de mandato à parte. Mandato na comunidade, né? Onde eu estava em casa e uma pessoa chegou, olha, na minha rua tem tal problema, vai lá dar uma olhada, você como vice-prefeita. Aí eu comecei a ir, as pessoas começaram a me enviar as necessidades da cidade e aí o trabalho foi fluindo. Mesmo rejeitada, você estava continuando o trabalho, né? Pois é, a gente, né, procurou, né, ter esse protagonismo, né, e também colocar o povo também como protagonista, porque muitas vezes um dos desafios que a gente tem, que a gente enfrenta também, é que a população nos acompanha de uma forma tão bonita, né, eu observo isso, durante a campanha, depois todo mundo se resguarda, né, quando a população deveria ser mais protagonista, né, e cobrar de uma forma educada, mas se fazer mais presente na vida dos gestores também, fazendo essa cobrança e acompanhando, dizendo também dos seus direitos, né?
e defendendo, né, os reais direitos que cada comunidade tem. Olha, são 8 horas e 37 minutos. O tempo voa. Com a hora aqui. Tem muito assunto. O tempo voa, muito assunto. Muito assunto, né, Fabinho? Ainda nesse tema aqui, alguma pergunta? Tenho. Segue. Ô Áurea, essa forma de colocar você de volta para a educação foi, de certa forma, dizer assim, ó, você está fora daqui, a gente não quer você aqui, mas você persistiu, né? Você acha que essa sua força, né, sua garra de ser teimosa da forma boa, né, lhe levou aonde você está hoje, né? De não desistir, né? De não desistir com o irmão Aloysio. Você acha que esse foi o seu ponto principal do irmão Aloysio chegar e dizer assim, você está comigo, né? Na próxima vamos estar junto e vamos trabalhar junto, que a gente vê a união de vocês dois. Antes, manda um abraço aí para Bill do assentamento, vereador Bill. Um abraço, Gabi. Um abraço, Bill, um abraço, Gabi. Seu Antônio também, né? Seu Antônio, nosso Carla presidente. Baros e Shirley Cristiane, minha vice-prefeita. Um abraço para você. Um abraço a todos, cheiro no coração de vocês, gente. Você nunca duvidou de que irmão Luiz não fazia parte dessa decisão contra você, né? Não, a princípio tentaram mostrar que sim, né? A gente ficou, porque é uma situação tão vexatória, tão difícil. Imagina, tua esposa ou tua mãe fazer parte de uma mulher, não é, que sempre tratou as pessoas dentro do respeito, do carinho, da atenção, que se doou. De repente você chegar e ser impedido de entrar num espaço, num ambiente público. Isso é muito sério, Rubens. Né? Então, o que eu vivi assim, foi algo muito... É a mesma coisa que a violência, só sabe quem passa. Né? Mas aí, naquele momento, eu voltei para casa, né? Conversei com a minha família, né? A respeito, primeiro, porque houve de novo aquela conversa. Não, vá para uma secretaria dela, uma secretaria. Então, eu via que o negócio era me tirar do foco, né? E eu disse, não vou fazer o que eles querem, né? Não vou fazer o que a pessoa quer. Me recolhi, claro, né? Pedi muita orientação a Deus para também não me exaltar, né? E criar situações que não é também do meu feitio. Muitas pessoas podem até ver, ela está na política, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu sou uma pessoa que espero muito, aguardo muito para agir. Aquele foi o momento de esperar. Foi um momento de esperar, de sentir, né? Mas aí depois, com esse convite da população, como eu disse, para ver uma situação num determinado bairro, aí a gente começou a fazer um mandato na comunidade, vice-prefeita presente. Quer dizer, eu estava ausente do mandato, da gestão, né, que cheguei lá por uma força popular, democrática, né, tinha sido excluída, mas eu podia me fazer presente junto do povo, como eu falei no meu discurso. Eu tinha naquele momento o povo, né, e o mandato. O mandato, e tinha um amor no coração pela cidade. Então tinha tudo, tinha Deus, que é o principal, né? Claro. E a gente foi fazendo esse trabalho, depois a Associação das Mulheres me chamou, a MUTE, disse aqui, esse espaço é Ludinha, né, que eu quero mandar um abraço também. Ludinha abriu espaço e disse aqui, esse espaço é para as mulheres. Você pode não ter outro espaço em outro lugar, mas aqui você pode vir. E lá eu comecei fazendo um trabalho junto com as mulheres, fiz um curso de empreendedorismo para as mulheres. De uma turma eu consegui fazer quase 15 turmas, na zona rural e na cidade, né? Que as mulheres foram pedindo, fiz alguns eventos. Ângelo na Câmara, sobre violência contra a mulher. Sobre violência contra a mulher. Isso. Chamei os jovens também, ofereci cursos, né? Lá na MUTE também, que foi um espaço que abriu, de Libras. Curso também de música, né? A gente começou ali uma banda musical, né? De uma forma muito simples, mas com o que a gente tinha para oferecer. Depois disso, o prefeito, né, me convidou a voltar a participar da prefeitura e aí a gente começou a se alinhar, né, a caminhar juntos e graças a Deus fomos para o segundo mandato. Áurea, e interessante que você é a segunda vice, né? Que você não tivesse pulso, você iria ficar no anonimato e iria ficar esquecida, né? Pela primeira vez, né? Segundo vice. Naquele momento eu não digo nem pulso, naquele momento ali, ela teve a capacidade de se reinventar. É porque pulso acontece naturalmente, né? Mas ali você teve a capacidade de se reinventar para poder entender a situação, né, Áurea? E sem precisar brigar com ninguém, nem xingar ninguém, nem detratar ninguém que não é do meu feitio, né? Mas com a ajuda das pessoas, teve muita gente boa que chegou perto, né? A professora Marilene ela junto com Regina também foram,
amigas e com Lourdinha que chegaram perto, não, a gente vai ser parceira, a gente não quer nada, né? E professor Humberto também, Gadelha, né? E outros tantos que me ajudaram, e aí a gente foi fazendo um trabalho, né? E foi se reinventando, né, Rubens, como você disse, mas não é fácil. Irenilson Major, manda um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Quem mais aqui? Vitória Dias, Áurea, professora, é isso aí, tia Áurea, professora top. Eu adoro quando me chamam de tio, sabe, essa galera mais jovem. Toda a igreja, tio Rubens é uma maravilha. O Wilma, melhor vice-prefeita da região, né? Uma secretária top e agora vive, que trabalha junto com o povo. Aí, Áurea, vamos passar para o terceiro momento, que foi justamente a consolidação dessa união, que foi a eleição do ano passado, em que o povo foi para as ruas, vocês, junto com o irmão Aloysio, encorajaram o povo de Trapinhaém a enfrentar, aí realmente tomar sua decisão, sem medo, né, de qualquer tipo de retaliação. E foi uma campanha bonita, né, Áurea? Foi linda, né? Assim, eu sou grata todos os dias, né, a cada trapinhaense que confiou no nosso projeto, né? A gente venceu porque, na verdade, quem venceu foi o povo, né? A gente quer dizer que quem venceu foi o povo, mas confiaram no projeto que foi apresentado, né? Dizer também, Rubens, que algo que me ajudou muito foram cursos na área de política, né? Porque eu gosto de dizer que eu sou um eterno aprendiz, viu, Fábio? Todo dia a gente tem que estar aberto. Eu comecei a aprender desde lá, quando eu comecei a minha trajetória como professora na zona rural com os meus alunos, e até hoje eu aprendo, né? E como entrando na política, que era um universo totalmente diferente, eu digo, não, vou estudar. E aí eu fiz o Politize, que é um curso que é gratuito, né, para todos os políticos que quiserem fazer. Isso. Fiz o Politize, fiz o Alzira, que é uma instituição que forma mulheres na política. Fiz o RAPS, que é a Rede de Apoio e Sustentabilidade a Políticos, que hoje não existe mais. E fiz o Renova BR, né, que foi algo novo, também muito bom, que é um curso de renovação política, e isso me ajudou muito. Eu comecei em setembro de 2023 esse curso, que no final do ano passado você me chamou para vir aqui para o programa, eu não pude vir porque eu fui a São Paulo, né, para participar da formação presencial, que foram os prefeitos e vice-vereadores que foram eleitos. Isso. Eles foram convidados com tudo pago pela instituição, né, uma instituição de um representante internacional, juntamente com Luciano Huck, né, que forma lideranças políticas no viés democrático, né, trabalhando a questão das políticas públicas. Então foram 4 dias lá, onde eu fui convidada a dar palestra lá, né, e falar um pouco sobre essa trajetória na política e como foi a reeleição e por todo o percalço que eu passei na política a chegar até agora, né, porque são 2 desafios, ser mulher na política e ser vice-prefeita, né, e a gente chegou nessa nova gestão. Então os cursos, eles me ajudaram muito, que é algo que eu também recomendo para os amigos, né, e as mulheres que estão começando, estão entrando na política. Sempre é bom a gente estar com esse vínculo, né? E Trapinhaém, que é essa cidade maravilhosa, que tem essa potência, né, no artesanato, nos deu esse presente, a reeleição, né, uma reeleição e mais 2 pessoas que vieram do povão. Isso. Olha, TV Curibataú está nos acompanhando ao vivo. Marlene, educadora, diz Áurea, mulher guerreira e mulher de exemplo na política. Bom, Áurea, são 8h46. Nós vamos para o momento agora que é o Pinga Fogo. São perguntas objetivas e respostas rápidas. Certo. Você vai poder falar o que você pensa em breves palavras, tá certo? Esse é o chamado Pinga Fogo do podcast Notícias da Mata Norte. Perfeito? Muito bem. A primeira pergunta, o que é que te causa repulsa? Que me causa repulsa. Rapaz, que palavrinha. Rubens, eu sou uma pessoa tão tranquila, mas eu acho que a mentira. Mentira. Me causa repulsa. Uma referência. Uma referência. Para ser quem eu sou hoje, minha mãe. Ela é uma mulher muito forte. Mulher guerreira, que diz o que quer a você em 2 minutos e alegre. Direto e objetivo. Direto e objetivo. Aprendo muito com ela. Áurea, de que você se arrepende? Do que eu me arrependo? Rapaz, acho que tudo que eu fiz nessa vida eu não me arrependo, eu não sei, Rubens. Agora você me pegou. Você sempre foi muito objetiva, né? Sempre fui muito objetiva, comedida assim, penso muito antes de realizar algo.
No momento não me passa nada assim na cabeça que eu tenha feito, que tenha me arrependido, não. Tem medo de alguma coisa? Medo de não ser compreendida, né? Porque às vezes eu sou muito verdadeira, né? Sou muito verdadeira, digo o que penso, e às vezes as pessoas não compreendem, acham que, sei lá, me veem de uma forma, fazem críticas, o que é normal, mas às vezes eu passo por muita coisa, assim, tem algumas críticas, algumas coisas que eu escuto, não, ela está aqui com essa intenção. Eu não sou uma pessoa assim, né? Então eu acho que isso responde a sua pergunta. O que te motiva? O que me motiva é a minha família. Minha família me motiva, né? A minha história de vida, tudo que eu já passei. Quando eu acordo, tudo que eu já passei, a minha família, eu acho que é a principal questão que me motiva a ser quem eu sou. Meus irmãos são companheiros, né? Defensores. Aprendo com eles também, na hora de dizer tá errada, vice puxam minha orelha também. E aí a gente aprende, a gente escuta e volta atrás e tá tudo certo. Irmão Aloysio. Irmão Aloysio é um grande amigo, né? Uma liderança assim, com quem também a gente aprende muito, né? Um homem trabalhador, né? Uma pessoa de coração bom, pé no chão, né? Uma pessoa muito humana. Secretário Antônio Carlos. Tonico? Tonico é um menino, né? Um jovem que se dedica muito ao que tem feito por Tracunhaém, né? E que eu parabenizo, né? Por todas a forma como ele também tem ajudado o irmão Aloysio, tem ajudado o grupo, né? Uma pessoa guerreira também, que passou também por vários percalços, mas que está aí vencendo, né? Dia a dia. Quem é a mãe de Aura Galdino? A Deilda é uma... Falaram aqui, Falaram aqui já. É uma figura, né? Uma mulher muito alegre, muito otimista, uma guerreira, né? Que criou seus 3 filhos, uma mulher que tem muita força dentro dela, que tem, assim, apesar de ter só até a 3ª série primária, mas ela dá uma aula, né? Uma lição de vida a você, que você fica assim, ó, com o protagonismo dela, com a força que ela tem, com a jovialidade que ela tem, apesar de já ter quase 70 anos, 69 anos, é uma guerreira, minha mãe. A sua filha? A minha filha é o amor da minha vida. É tudo para mim. Uma saudade. Meu pai. Se pudesse estar frente a frente com ele, o que você gostaria de dizer? Queria agradecer meu pai, né, por tudo. Meu pai sempre foi uma pessoa... Teve um tempo que a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Que quem era mais próximo, assim... Viveu um pouco, né? Mas, graças a Deus, quando ele se foi, a gente estava tudo em harmonia, né? Mas por ele ter uma questão da bebida, né? A gente passou um percalço difícil, né? Até minha mãe chegou a sair. Pode ficar à vontade. Teve um período difícil, né? Que minha mãe até foi embora, foi trabalhar em Recife, eu fiquei cuidando dos meus irmãos. Foi um momento difícil, mas que a gente, depois, né, passou um tempo e ele deixou, né, a bebida, mas a gente sofreu muito. Teve um período bem difícil. Áurea lembra do último momento com ele? Lembro, sim. Aí eu estava morando, né, na casa lá com ele e a gente estava cuidando e tal, mas aí ele já fazia, eu acho que mais de 6 anos que não bebia mais, mas a gente passou momentos difíceis, né? Na adolescência teve todas essas dificuldades, mas aí teve muito momento da gente chegar e não conseguir entrar dentro de casa, dele expulsar todo mundo, de bater, tá entendendo? De ser bravo, de querer matar. É assim, uma situação que, enfim, Que passou. Que muitas famílias já viveram, né? E que quem enfrenta, né, a questão do alcoolismo na família sabe do que eu estou dizendo. Mas que, graças a Deus, eu e meus irmãos, né, a gente conseguiu superar isso aí e estamos aqui, construímos as nossas famílias, conseguimos superar e vencer toda essa situação e a gente está aqui. Isso, você é uma mulher de uma raiz cristã muito forte, né? Talvez isso tenha contribuído muito para superar tanta luta como você teve, eu também tive, né? A nossa geração passou por momentos difíceis.
Sim. A minha e a sua, principalmente em Trapinhaém. Quem se conhece sabe disso. Eu acho que a nossa família sempre teve uma base cristã. E eu acho que isso aqui nos fortaleceu a superar, né, Áurea? Com certeza, Rubens, isso ajudou muito, né? Até uma das coisas que me ajudou muito foi nesse período, nessa fase que meu pai estava assim, né? Com essas dificuldades devido ao alcoolismo, foi ir para a Igreja Católica, que era pertinho da minha casa. E ali eu comecei também, fui coordenadora de grupo jovem durante um bom tempo, né, junto com o padre Sebastião, que hoje é padre, com Érica, com Josiane, com tantos amigos ali, Neide, né? com o Ney, com a Alcineide Carneiro, muitas amigas ali, e a gente, né, eu saí daquele foco, consegui sair, porque talvez se eu não tivesse aquele escape, naquele momento, Fabuca foi para o esporte. Foi pro esporte. E eu fui para igreja. E ali eu me encontrei na Igreja Católica, né? Fui coordenadora, como eu já disse, e aquilo ali salvou, né? Salvou porque a gente saiu daquele foco, porque a gente poderia hoje também ser um alcoólatra, não sei, né? Assim, se decepcionar com a família e de repente entrar para o mundo das drogas. Claro. E a gente se afastou. E eu via muito do meu pai, viu, Rubens? Filha, ele sempre supervalorizava quando ele bebia os filhos homens. E eu via muito, filha, fêmea não tem futuro, não dá futuro a ninguém. Eu via muito isso do meu pai. Mas aí a gente superou, estamos aqui, né? Deus na sua vida. Quem é Deus? Deus é tudo na nossa vida, né, Rubens? Se não fosse Deus, se não fosse essa conexão com Deus, né, a gente não estaria aqui. Uma frase que identifica a Áurea Galdino. Uma frase que me identifica, posso naquele que me fortalece. Amém. Áurea Galdino, muito obrigado por estar conosco nessa entrevista palpitante de histórias que se encontraram, que se entrelaçam, como é a nossa, né? Nós somos contemporâneos. E eu digo a você, eu me sinto muito orgulhoso da sua história. Obrigada. Eu não contei nem tudo, viu? Porque tem muita coisa que não dá tempo, né? Mas enfim, mas eu só tenho que agradecer também, viu? A oportunidade, e é uma história que não termina aqui. Eu gosto de me emocionar, viu? Eu gosto. Que bom. Porque a emoção nos traz boas lembranças, superação. Só se emociona quem tem sentimento e quem tem história. Quem tem história. Quem tem história e não tem sentimento, não tem como se emocionar. Então, assim, eu gosto de trazer à tona. Isso aqui é para isso. É para falar dos nossos sonhos, dos nossos ideais, mas também de nossa história, daquilo que a gente vive e que são histórias que são exemplos de superação. Né? E uma coisa que me deixa muito triste é ver as escolas que eu estudei em Trapinhaém, e eu nunca tive a oportunidade de conversar com aqueles jovens de Trapinhaém. Dizer, eu vim daqui, eu saí daqui, eu ganhei o mundo, mas eu estudei aqui. Então, assim, eu fico triste de as escolas não pegar jovens, pessoas que têm histórias como você, como eu, como tantos outros ali, para servir de exemplo para esses jovens que acham que a vida é só um momento, a vida é muito mais do que um momento. Então, muito obrigado, Áurea, sucesso, e vamos contar com você outras vezes ao longo de 2025. Aqui esperamos em breve estar no rádio também, para que a gente possa levar essa notícia com respeito e credibilidade ao nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, eu que agradeço a audiência, quem nos acompanhou, esteve aí conosco até agora, sua equipe. Dizer que a nossa história não termina aqui, ainda tem muita coisa para escrever pela frente, né? E agora é pensar o que é que a gente vai pactuar com a cidade, né? Para o próximo mandato. A irmã Luiz já está aí planejando muita coisa boa para o município. Tem a questão da Casa Autista, que eu não cheguei nem a falar, que a gente está fazendo esse link, né, com o deputado federal, com apoio, né, também a compreensão do nosso prefeito. Né, existem as mães autistas, isso é uma causa que hoje também eu defendo. Né, e a gente está nessa luta, dizer às mães das crianças autistas, as mães atípicas, que eu não estou esquecida não. Já tivemos reuniões, né, no finalzinho do ano passado, e eu já estou marcando com o prefeito para a gente sentar e ver de que forma a gente vai poder realizar, né, esse trabalho, retomar esse trabalho, ou dar início a esse trabalho da Casa Autista em Trapinhaém, que é um sonho de muitas mães, que vai ajudar muito, vai contribuir muito. Okay, obrigado. Eu sendo poeta, dona Adeilda, mandando um cheiro aí, Adeilda, eu sendo poeta. José, é a deputada do futuro aí. José, dizer grande exemplo, Nilda Cabral, Áurea sempre com simplicidade, mulher de inspiração, a dupla que deu certo, ela e irmã Luísio, que Deus permaneça abençoando esta nossa gestão. A zona rural está sempre de braços abertos, né, para vocês. Marilene Educadora, 2 pessoas humildes governando nossa Trapinhaém. E quem é o outro aqui? Maiara Silva. Boa noite a todos. Missão cumprida, né, Fabinho? Missão cumprida. Agradecer a você mais uma vez por sua presença
né, trazendo aqui a sua história, né, que nos emocionou, né, e quem estiver assistindo de casa também se emocionou, com certeza, uma história muito bonita, né, que serve como exemplo para muita gente hoje. Obrigado por sua presença, obrigado a todos, tá, que nos acompanhou. Sexta-feira, Faraó está aqui conosco, né, naquele bate-papo aqui. Que tem uma história bonita ali na Senzala, rapaz, o Faraó, né, um moreno, um rapaz de uma raiz muito forte. E que vai passar mais sexta-feira. Você conhece, né? Conheço o irmão dele que trabalha lá em Tracunhaém, Marcos. E um abraço para os professores, que eu já esqueci. E os profissionais da educação. Um abraço, gente. Vamos embora, Fabinho? Vamos embora. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira, vereador Faraó de Carpina será o nosso entrevistado e ele, primeiro secretário da Câmara Municipal. Gente, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Lembre-se sempre, o dinheiro e o poder de nada valem se em seu coração não existir o amor de Deus. Deus abençoe a todos e até sexta.